Dando então prosseguimento ao nosso corset, a gente já uniu todos os painéis, o E, o D e o C, além do B com o A. A gente vai começar pelo centro costas, e aí a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar duas camadas de sarja, que já estão alinhavadas e costuradas, e vamos juntar com as camadas do tecido externo com o algodão cru, que também já está alinhavado e costurado. A gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa que a gente fez para unir os painéis. A gente vai se orientar pela linha da cintura, a gente vai alfinetar. Vocês vão também ter como guia a linha do busto, lembrando que esse meu, como ele é underbust, eu só tenho a linha da cintura, mas quem está fazendo o overbust, que vai acima do seio, vai se orientar primeiro pela linha da cintura, linha do busto, e aí depois vocês vão alfinetar nessa linha do centro, costas, até em cima e até embaixo. Lembrando que a gente vai alfinetar como se estivesse fazendo um alinhavo com os alfinetes. E aí eu preciso que esses alfinetes estejam o mais precisamente possível coincidindo com a linha do centro costas num lado e do outro da nossa costura. Depois disso, a gente vai levar para a máquina de costura e a gente vai devagar costurando à medida que vai retirando os alfinetes, porque não tem como costurar por cima deles. E a gente vai costurar o mais precisamente nessa linha que a gente alfinetou. Depois disso, a gente vai precisar abrir as costuras no ferro de passar. Lembrando que para as partes das anquinhas, nas costas, é bom a gente usar uma almofadinha, porque elas são bastante curvas. E aí, a gente vai, então, fechar, unir o nosso centro-costas. Na costura, geralmente quando a gente une duas partes, geralmente fica 1 milímetro, um dos lados fica mais ou menos 1 milímetro acima do outro. No centro-costas do corset a gente não faz isso, ele fica exatamente um acima do outro, perfeitamente acima. Aí depois da gente posicionar perfeitamente um acima do outro, uma camada acima da outra, a gente vai passar com o ferro para deixar ela bem aderida uma na outra. Depois que a gente fizer isso, a gente vai passar um pesponto bem no cantinho, deixando mais ou menos 1 milímetro assim de distância entre a beirada da peça e o pesponto. Eu coloquei o alfinete, a gente não precisa alfinetar, eu só coloquei para a gente ver o local onde o pesponto vai ser feito. Aí nós vamos passar uma costura reta nesse local que eu indiquei para vocês, mais ou menos 1 milímetro da margem do centro-costas do corset. Uma costura reta, 1,3, tamanho 3, mais ou menos, tá ótimo. Depois disso, a gente vai marcar as canaletas para as barbatanas flat, lembrando que são 2 em cada lado, então são 4, né? Uma fica imediatamente ao lado desse pesponto que a gente fez. Se você já tiver com a sua barbatana flat, você pode usar ela como uma reguinha e aí você usa ela como medida para o tamanho da sua canaleta, como eu fiz aqui no vídeo. Logo depois da barbatana flat é o espaço para os ilhoses, isso vai depender do tamanho do ilhós que você vai utilizar. Aqui eu coloquei 1,2 centímetros, que é o suficiente para os ilhoses que nós vamos utilizar. Aí a gente traça outra linha e aí, digamos que você ainda não está com a sua barbatana flat, não tem como usar ela como uma reguinha. Você vai pegar a medida da sua barbatana, no caso dessa minha ela é de 1 centímetro de largura, e aí você acrescenta mais 0,2 milímetros e traça essa reta. Que aí você pode esperar a sua barbatana chegar e pode ir fazendo o seu espartilho enquanto ela chega sem nenhum problema. E aí depois você vai prolongar essas linhas, porque a gente vai precisar costurar. A gente vai passar a costura reta na máquina de costura, mais uma vez, em todas essas 3 retas que a gente demarcou, que vão ser as canaletas das 2 barbatanas flat, mais o espaço para os ilhoses. Depois disso, a gente pode marcar a posição dos ilhoses na peça, e aí a gente vai começar pela linha da cintura. Entre a cintura, a gente tem um espaçamento menor entre os ilhoses, vai ser 1,5 centímetro de distância, então vai ser 0,5 para cima, 0,5 para baixo. Já os demais, vai ser 2 centímetros de distância entre eles.
Então, a gente não começa pela parte de cima ou pela parte de baixo, a gente sempre começa demarcando pela cintura, e aí a gente vai vendo quantos ilhoses que vão ser necessários na nossa peça. Em tese, numa técnica mais tradicional, para se manter a integridade do tecido, você não fura o tecido para colocar o ilhose, você vai usar um agulhão, você vai abrir espaço entre a trama dos tecidos e vai encaixar o seu ilhós. É um processo super demorado que exige bastante paciência, então fica a critério de vocês. Vocês podem optar por furar, usar um furador menor e aí alargar um pouco esse furo, ou então pegar um furador manual e furar apenas parte, algumas camadas desse tecido e o outro você usar o agulhão como afastador. Depois disso você vai encaixar o seu ilhós, coloca a arruela do lado oposto e aí você vai prender o ilhós. Mesmo já tendo as canaletas para as barbatanas flat, a gente ainda não vai encaixar elas na peça, porque ela pode atrapalhar um pouco a gente a trabalhar. Essa etapa que a gente vai fazer agora, a gente poderia ter feito antes de fazer os ilhoses, isso não afeta o resultado final. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar a união entre os painéis do tecido externo com algodão cru, com a união da costura das sarjas que estão do outro lado. E aí eu vou tentar alfinetar essa margem entre um e o outro. Seria esse ponto em que está exatamente a costura, seria o ponto em que não há tecido. Então eu vou com todo cuidado alfinetando essa margem, encontrando esse encontro entre um painel e o outro. Então, a princípio, eu não devo enxergar essas costuras. Quando eu olho de um lado e do outro, eu vejo de um lado o alfinete, do outro eu vejo bem na parte da costura o corpinho do alfinete passando por essa emenda. E aí depois disso, a gente vai alinhavar exatamente nesse ponto. E aí a ideia é que depois que a gente olha o alinhavo, a gente não vai enxergar ele, porque ele está exatamente nessa margem. E aí esse alinhavo pode ser um alinhavo grande, assim, com os pontos de mais ou menos 1 centímetro cada. Depois de você fazer isso em todos os painéis, do lado direito e esquerdo, aí você leva para a máquina de costura e você vai passar uma costura exatamente nesse encontro entre os painéis. O ideal é que quando você olhe o lado avesso do que você fez, você não vai enxergar costura nenhuma, assim como no direito, porque a costura, o ideal é que ela passe exatamente nesse encontro entre os painéis. No próximo vídeo eu vou mostrar como a gente fecha o centro-frente e coloca o busto.